Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos finalizar o capítulo 2 hoje com o subitem Espaço Universal e as questões 35 e 36. Lembrando que utilizamos a tradução da editora M do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando. Esse Espaço Universal, claro que a gente não vai entrar muito em detalhes, porque a ciência vem num crescente muito grande com novas descobertas, principalmente estamos em 2022, principalmente com o advento do telescópio James Webb, que registra a luz infravermelha num range muito pequeno, numa quantidade de hertz muito pequena, muito baixa, que não era possível anteriormente. E então hoje é possível ver muito mais do universo e perceber essa expansão do universo, que é mais rápida do que a velocidade da luz, diga-se de passagem, e o universo então se mostra hoje comprovadamente infinito. E lembrando que as perguntas que nós vamos ver a 35 e a 36 de O Livro dos Espíritos foram feitas por Kardec antes de 1857, quando esse livro foi lançado, em 1857, essas perguntas já tinham sido feitas. Então perceba que Kardec, o bom senso encarnado, traz para o Espiritismo, para a doutrina espírita, essa grandeza de poder buscar informações sem necessariamente atropelar o desenvolvimento do planeta, sem a pretensão de profecias, sem a pretensão de adivinhações, sem a ideia de que o Espiritismo é a melhor das religiões e por isso já traz as revelações do que vai acontecer com o planeta, do que vai acontecer com o ser humano. Não. A revelação que o Espiritismo vem trazer é a terceira revelação. A primeira revelação divina foram os 10 mandamentos. A segunda revelação divina foi o advento de Jesus, o nascimento de Jesus, o guia e modelo da humanidade. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, é o Consolador prometido por Jesus, que relembraria aquilo que ele havia dito e traria coisas novas que à época não era possível de se dizer. Jesus, que é o ser mais perfeito que já habitou o planeta, que quando o planeta Terra surgiu, ele já era perfeito, né, já tinha evoluído todos os estágios até chegar à perfeição, e aceitou a nobre missão de evoluir esses cerca de 30 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados, que habitamos a Terra. Esse espírito extraordinário tinha todo o conhecimento de absolutamente tudo que há na Terra, até porque foi ele que ajudou a fazer e basicamente fez tudo que tem aqui na Terra, não é? Então ele tem o conhecimento de absolutamente tudo e não veio ficar fazendo predições, ficar fazendo profecias, ele não veio ficar, olha, vai acontecer tal coisa assim, a Terra vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Esse também não é o objetivo do Espiritismo. O objetivo do Espiritismo é perpassar por todas essas grandes perguntas difíceis da vida, né, difíceis de respostas difíceis da vida, mostrando que há uma inteligência superior fora da carne, com respostas que ainda não eram possíveis de se saber à época, e algumas nem hoje em dia ainda são possíveis de se saber, mas sem penetrar naquilo que a ciência vai descobrindo paulatinamente, de acordo com os desígnios do próprio Cristo, de acordo com os desígnios de Jesus, para a evolução do planeta. Então, o Espiritismo não atropela as coisas, não quer dar um passo maior que a perna, não quer se exibir. Não é aquele sujeito que tem mediunidade e a mediunidade que lhe permite uma segunda vista, e com isso ele consegue ver que alguma coisa vai acontecer em determinado lugar, e aí ele acaba registrando em cartório para mostrar que sabia, etc, etc. Isso é uma tolice, porque não vai ser evitado aquilo que vai acontecer. Por exemplo, o tsunami que aconteceu em 2004, né? Foi criada uma colônia espiritual, um ponto de resgate espiritual na esfera imediatamente superior, acima do local onde aconteceria o tsunami, porque milhares de pessoas desencarnariam naquela região abruptamente e muitos sobreviventes passariam por grandes privações e provações que há a sua necessidade. A gente vai acabar falando mais para frente em outros vídeos, porque a gente vai chegar na lei da destruição, etc. A gente vai entender tudo isso que acontece, o planejamento. Então, só para perpassar essa situação do tsunami, do último tsunami de 2004, foi criada
um ponto de resgate, quase que uma colônia espiritual naquela região para absorver todas esses espíritos que desencarnariam, enfim, fazer todo o trabalho necessário para a evolução de todos aqueles que ficaram encarnados e o resgate imediato ou o mais breve possível daqueles que desencarnaram, certo? Então, um médium que tem a sensibilidade, que tem a segunda vista, percebeu toda essa movimentação e, tendo percebido toda essa movimentação, imaginou que uma grande catástrofe aconteceria naquela região. Para que serve isso? Nada, porque o tsunami é um movimento de placa tectônica, então, amigo, tanto faz como tanto fez, vai acontecer. Vai acontecer. Então, o Espiritismo não tem essa vaidade, essa ideia proselitista de tentar fazer com que as pessoas acreditem no Espiritismo fazendo predições, fazendo profecias, fazendo essas coisas que cada um faz o que quer da vida, mas o Espiritismo não tem a pretensão de convencer as pessoas por efeitos. A função do Espiritismo é, como uma doutrina religiosa, é nos religar a Deus, como uma doutrina filosófica, é nos dar um sentido para a vida, é nos dar o conhecimento para que a gente modifique o modo de pensar e comece a agir mais próximo daquilo que Jesus ensinou como guia e modelo da humanidade. E científico, que nos dá um pé no chão para a gente não ser cego conduzindo cego e nem ser o cego conduzido por outros cegos. Né? Então, esse é o objetivo do Espiritismo. Você vai perceber o que eu estou dizendo agora com a questão 35, por exemplo, do livro 1º, do capítulo 2º do Livro dos Espíritos, Espaço Universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito. Supõe limites para ele, o que haveria além? Se ele tivesse um fim, o que teria depois? Isso confunde a sua razão, bem eu sei, e no entanto a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo ocorre com o infinito em todas as coisas, e não é na vossa pequena esfera, na Terra, que podereis compreendê-lo. Que o universo é infinito, hoje nós sabemos mais ainda pelas projeções científicas, pelas imagens que os telescópios estão pegando, enfim, a gente sabe que o universo está em expansão e não tem como saber o fim e chegar ao fim disso de jeito nenhum. Aí tem uma consideração de Kardec. Supondo-se um limite para o espaço em qualquer distância que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que após esse limite há alguma coisa, e assim, pouco a pouco, até o infinito, pois essa alguma coisa que teria depois do universo, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Quer dizer, a lógica nos dá, bom, se o universo é infinito, não tem fim, não tem nada depois. Né? 36. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Tem algum lugar que não tem nada lá? Resposta: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Tá. Até pouco tempo atrás, não pouco tempo, uns 20 anos, nós, quando líamos essa questão do Livro dos Espíritos, nós não, nós humanos, vamos dizer assim, mas as pessoas mais letradas, as pessoas mais conhecedoras da ciência, quando liam essa questão 36, o vazio absoluto existe em alguma parte no universo universal, quando a resposta é não, nada é vazio, desacreditavam o Espiritismo. Olha que coisa interessante. Porque acreditava-se, há cerca de 20 anos, que havia muito espaço vazio no universo. Muito espaço vazio no universo. Então temos o Sol, ao entorno do Sol os planetas, e entre um planeta e outro, alguns asteroides e tudo mais, mas um grande vazio. Acreditava-se. Hoje já se conhece a chamada matéria escura, que não é detectável por instrumentos, ainda, dos que nós temos no planeta, e também pelos nossos sentidos. Mas sabe-se, por exemplo, que existe a matéria escura que está por toda parte no universo. Chama-se matéria escura porque não reflete e não refrata a luz das estrelas e, no entanto, conduz essa luz até nós, por exemplo, até onde nós estamos e por toda parte do universo, e seria um grande campo, uma espécie de um grande campo magnético, enfim. Hoje há uma série de descobertas, por exemplo, a Lua não gira em torno da Terra,
A Lua gira em torno de uma parte, de um centro gravitacional da Terra, que fica não necessariamente no centro da Terra, mas próximo da superfície. Por isso que ela tem uma órbita que não é redonda, ela é assim, meio que oval, certo? E aí influenciar como é que chama? Nas marés e tudo mais, certo? A Terra, a mesma coisa. A Terra gira em torno do Sol e o centro de força, no caso da Terra, está no centro do Sol. Mas o Júpiter, por exemplo, orbita um ponto central que é às margens da superfície do Sol, não necessariamente no centro do Sol. Então ele gira numa órbita meio que do ladinho do Sol, assim. E como ele está muito longe, não faz diferença. Só para a gente entender. Não vou entrar a fundo, que não é minha área, evidentemente, só para a gente perceber que conforme a ciência vai descobrindo novas coisas, o Espiritismo ainda está dentro daquela situação, trabalhando a parte primitivista. É isso. Deus criou o princípio inteligente e a matéria. E matéria dois tipos. Uma matéria que os nossos sentidos não pegam, que é o fluido cósmico universal, e a matéria que os nossos sentidos pegam, que é essa coisa palpável que nós conseguimos ver, sentir, enfim. Certo? O espaço universal é infinito ou limitado? É infinito. Não há espaço vazio no universo. Então Deus é muito maior do que a gente pode supor, porque criou algo muito mais complexo do que se pode supor e muito mais justo, bom e infinito em todos os atributos que se pode imaginar. Só para vocês terem uma ideia, recentemente eu tenho falado aqui nos nossos vídeos sobre os pilares da criação. Os pilares da criação, que hoje ainda é possível ver da Terra, mais perfeitamente agora graças ao telescópio James Webb, essas imagens que agora foram captadas pelo telescópio demoraram cerca de 6 bilhões e meio de anos para chegar aqui. Então pode ser não, daquele jeito que nós estamos vendo os pilares da criação hoje, já não são mais daquele jeito. Quer dizer, já tem novas atualizações nessas imagens 6 bilhões e meio de anos. Por exemplo, você tira uma foto com o seu WhatsApp, com o seu celular, tira uma foto com o seu celular e você manda pelo WhatsApp. Demora um tempinho para mandar, alguns segundinhos ali para mandar, certo? E essa imagem, então, chega para outra pessoa que você está mandando. Porque tem que percorrer todo o espaço da internet, tem que subir para o seu provedor, do seu provedor para o outro provedor, do outro provedor para o celular da pessoa, certo? Então demora alguns segundinhos para chegar lá essa foto que você tirou. Muito bem. Com a luz das estrelas, quando a estrela pulsa e sai essa luz, ela vai viajando pelo espaço até chegar na Terra, demora um certo tempo. Lembra da bomba atômica de Hiroshima e a bomba atômica de Nagasaki? Formou aquele grande cogumelo e tal. Vamos imaginar que essa imagem, essa luz da bomba, aquele cogumelo grande que foi formado, quando os Estados Unidos soltou essa bomba lá no Japão. Então, essa imagem, essa luz, sabe, aquele cogumelo que se formou, ele começa a viajar pelo universo para chegar lá, numa estrela mais próxima que tem na Terra, vai demorar 4 mil anos-luz. Se viajar essa imagem, sabe, esse cogumelo, viajar na velocidade da luz, demora 4 mil anos para chegar numa estrela mais próxima daqui. Certo? O planeta que orbita a estrela Capella, lembra dos exilados de Capella que vieram para a Terra e tal? A luz da Terra, a luz emitida na Terra, se você pegar sabe aquele raio laserzinho que a gente aperta assim, sai um rainho verde? Se a gente apontar para o lado desse planeta, a luz do laser demora 70 anos, pouco mais de 70 anos para chegar lá. 70 anos para chegar lá. O universo é muito grande. E como que essa luz vai chegar lá? Porque ela vai correr numa matéria escura que a gente não sabe o que é. Percebeu? Então o Espiritismo ele traz a base para que a gente, tendo essa base, a ciência venha corroborando tudo e comprovando, ou modificando, ou acrescentando. Até agora, em 2022, que nós estamos, só acrescentou.
ao Espiritismo, tornando-o mais completo ainda, para que a gente possa, nessas perguntas mais triviais, entender a grandiosidade de Deus, sentir-se realmente na pequenez que nós somos de criaturas, modificando-nos, melhorando-nos para poder evoluir o mais rapidamente possível, entendendo que a vida não é levantar, trabalhar, comer, dormir, coisar e trabalhar, comer, dormir, coisar, como se isso fosse o único objetivo de vida, esperando o final de semana para maltratar o meu corpo com bebida alcoólica, fazer bobagem, fazer besteira e viver uma vida vazia. Não é para isso que nós fomos criados. É muito mais complexo. Mas a gente vai falar disso em outros vídeos futuramente. Amanhã a gente vai entrar no capítulo 3 sobre a criação, formação dos mundos, tem formação dos seres vivos, povoamento da terra, vamos falar de Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, tudo isso nos próximos vídeos. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. A gente se vê amanhã. Um beijo para você que fica. Tchau.